Meu nome é Cristiane Ferraz, eu sou formada em psicologia e tenho 55 anos e a minha infância até uma certa idade, por volta dos 8 anos, 8, 9 anos, foi uma infância normal. E depois de uma certa fase, o meu pai teve um problema de saúde, ficou com depressão, foi internado de uma clínica. Só que a partir daí o quadro dele começou a evoluir. E aí ele começou a fazer oscilação de depressão com quadros de euforia, onde a psiquiatria diagnosticou ele como psicótico maníaco depressivo. Pouco tempo ele ficava num estado normal, ele ficava ou deprimido ou em euforia. E nessas crises de euforia era o nosso inferno. Tinha dias, conforme a doença foi evoluindo, a gente começou a dormir os 3 num quarto, eu, minha mãe e meu irmão. Porque a gente não sabia o que ele ia fazer. A gente vivia escondendo das pessoas o que se passava dentro de casa. A gente tinha vergonha daquilo. Porque não era nada fácil, só nós que estávamos ali dentro, a gente sabia o que a gente estava passando. O inferno que era, a gente vivia no meio de pessoas, vamos dizer assim, de um nível razoável, pessoas bacanas, não que quem seja menos, não é isso que eu quero dizer. Então a vergonha era maior, né? Você está no meio de pessoas de classe média alta. Então a vergonha parece que ainda era maior. E eu me lembro que nós fomos para esse hotel e nada dele aparecer. Minha mãe estou preocupada, e aí meu tio foi lá, bateu na porta, nada. Minha mãe bateu na porta, nada. E aí resolveram arrombar a porta e não achamos ele no quarto. E aí eu tive a brilhante ideia de me abaixar para olhar embaixo da cama. E ali ele estava embaixo da cama, com uma arma apontada para a cabeça e uma faca apontada para o peito. Eu acho que eu tinha 8 anos, 9 anos, por aí. Então essa era a nossa vida. Quando eu casei, eu não sabia por quê, mas eu comecei a sentir uma tristeza muito grande na minha alma. Era uma tristeza que eu não sabia explicar, uma dor grande na alma, né? Então eu comecei a ter depressão, diagnosticado depois. Depois a médica começou a me passar calmante para poder dormir, fazendo terapia, mas eu não melhorava. Aí eu comecei a entrar num grau de ansiedade muito grande. Eu estava viajando, meu marido vinha, e como eu ficava muito... Acabou que eu fiquei um período grande. E meu marido ia e vinha para o Rio de Janeiro. E aí ele chegou de noite e falou assim, olha, aconteceu uma coisa, ele me chamou separado. Eu estava no Rio, seu irmão me ligou, que estava indo lá no apartamento, estava tocando, seu pai não abria a porta. E aí ele estava em cima da cama. Meu marido correu na cozinha, teve a ideia, e aí tinha um copo de liquidificador com umas 50 caixas de remédio em volta. Ele bateu aqui, ele tomou. Ele foi para o hospital e estava no CTI, segundo meu marido, estava em coma. Aí eu liguei, a moça atendeu, falei assim, olha, eu sou filha do paciente e eu queria saber qual é o estado do meu pai nesse momento, porque eu estou muito longe daí do Rio. Ela falou, seu José acabou de falecer. Aí o chão saiu. Saiu porque assim, embora ele tivesse toda aquela doença horrível, por trás da doença tinha uma pessoa muito boa. Vim no voo, não sei nem como dizer, fora do ar. Então eu fiquei pior. A minha filha, que já tinha 5 anos, começou a ficar muito triste. Minha filha chorava toda hora, mas ela já era, eu achava que era manha, que era coisa por conta da infância dela, porque ela teve vários problemas de saúde. Eu conversando com uma amiga minha, que era muito amiga minha, amiga de porta, que era psiquiatra, ela falou assim, Cris, leva ela numa amiga minha que ela trabalha com criança. Aí eu levei ela e o diagnóstico foi depressão, com 5 anos de idade. Quer dizer, meu pai partiu, e aí eu comecei um ciclo que já tinha comigo, e aí iniciou também com a minha filha. Nesse período ela começou a se cortar. Já estava passando por isso com ela. O meu sobrinho foi diagnosticado com dor de cabeça, foi diagnosticado com câncer na cabeça. Aí toda a família no popular pirou. Nesse período o quadro do meu sobrinho agravou e ele veio a falecer com 9 para 10 anos. E aí ela ficou pior ainda. Por que que não fui eu? Por que que não fui eu? Por que que não foi comigo? E foi nessa época que eu recebi um convite para
para ir na Igreja Universal. E eu me lembro que eu cheguei na igreja num dia e estava tendo uma reunião, estava lotada na catedral. E aí eu sentei lá atrás e eu me lembro que o homem de Deus, eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou, ele estava dando testemunho de vida dele, da família dele, que ele veio de uma família que todos eram doentes. E aí ele apontou para o fundo da igreja e falou assim: você que está aí, que acha que para a sua vida não tem mais jeito, tem jeito sim, porque se teve para a minha, tem para a sua. Eu quero dizer que Deus está aqui, que Deus está vendo a sua dor, que Deus sabe da sua história, Deus sabe tudo que você passou. E Deus tem um plano para a tua vida. E o mesmo Deus que mudou a minha vida e mudou a vida da minha família, Ele vai mudar a sua. Eu falei, é comigo. Aquela hora eu acordei. E eu me lembro que Ele olhou nos meus olhos e Ele segurou na minha mão e Ele falou: o Deus que eu creio, o Deus que está aqui na Igreja Universal, Ele vai mudar a vida da senhora. A partir de hoje, a vida da senhora vai mudar. Se a senhora colocar em prática tudo que for falado, tudo que for ensinado, a vida da senhora vai mudar. E eu falei para Deus, eu falei assim: olha, se o senhor está aqui nessa igreja, se a palavra que está saindo do altar, ela é verdadeira, a partir de hoje, o que mandar fazer, eu vou fazer. Falei, é para obedecer a Deus, ainda que eu não queira, eu vou fazer, porque é para agradar a Deus, então eu vou mostrar para Deus que eu quero Ele na minha vida. Aos poucos foi indo, eu já não estava com aquela tristeza toda na alma. Eu já estava começando a sentir um alívio. Eu falei para o Senhor lá atrás que eu ia me entregar. Então eu vou me entregar, eu vou me batizar. Aí eu me dei conta, 15 dias depois do batismo nas águas, que eu não tomava mais o calmante e nem o antidepressivo. Peraí, como que eu não me dei conta se todo dia ele já estava ali na minha cabeceira para tomar? E aí me veio a vontade de parar com a terapia. Eu falei, eu não quero mais fazer terapia. Aí fui falar com a terapeuta, não, mas tem que ter um desmame, não é assim. Eu falei, tá bom, então a gente fica fazendo uma vez por semana, porque eu queria parar. Eu falei, não tenho mais o que contar. Eu já tenho para quem contar, que era Jesus. Aí ela falou assim, não, mas tem que ter todo um processo. Eu falei, tá bom, e eu já fazia terapia há 23 anos. Esqueci desse detalhe, eu fazia terapia há 23 anos, mesmo sendo formada em psicologia. E aí nós fomos fazer fui para o atendimento, aí eu me lembro que eu fui numa semana, era uma semana assim, uma vez por semana. Aí eu fui numa, na outra eu boicotei, porque eu não queria ir. Aí eu fui na outra, aí na outra eu boicotei. E aí eu parei. Não, ela me ligou, não. Falei, eu tenho um carinho muito grande, fiz uma carta para ela bacana e tal. Falei, mas eu não preciso mais. E os médicos são muito céticos, né, em relação a isso. Eu falei assim, ela falou, você tem certeza? Porque não é da noite para o dia. Eu estou bem, eu nunca tive tão bem em toda a minha vida. Jesus já me curou. Eu não tomo mais remédio. Eu estou feliz com toda a guerra que está em volta de mim e que eu sei que eu vou vencer também. Eu estou feliz, eu não preciso mais de terapia. E aí eu continuei de fé em fé, de voto em voto, fazendo meus propósitos, minhas orações, meus jejuns. Eu falei para Deus, a partir de hoje, eu esqueço tudo que eu sei, tudo que eu estudei, todo o meu conhecimento, todos os livros de autoajuda, todos os meus achismos, tudo. A partir de hoje é só a tua palavra que vai fazer parte da minha vida. Eu preciso do teu Espírito, eu preciso. E aí eu comecei a vir com mais frequência nas reuniões. Tinha dia que eu vinha de manhã e vinha de noite, porque eu queria. Se o que eu sentia já era muito forte, sem ter o Espírito Santo, eu falando, Deus, com o teu Espírito eu vou arrebentar, como diz o teu servo, eu vou arrebentar. Aí eu fui para casa e passei conversando com uma amiga, conversando e tal. E eu falei, amiga, eu tô sentindo uma coisa tão forte dentro de mim, uma coisa tão boa. Ela falou assim, vai orar. O Espírito Santo tá querendo falar com você. O Espírito Santo tá querendo te batizar. Aí eu entrei, liguei o chuveiro, né? Falei, vamos pensar que eu tô tomando banho, assim, ninguém me incomoda. Dobrei o joelho no chão e comecei a orar. A buscar. Eu me lembro como se fosse hoje, eu busquei. Aí eu falei assim, amém, Senhor. Graças a Deus. Quando eu falei graças a Deus, achando que não era, na mesma hora eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava de joelhos no chão, eu levantei os braços
E na hora veio aquela força, aquela luz, aquela alegria que tomou conta da minha alma. E eu comecei eu ao mesmo tempo que eu ria, as lágrimas desciam, mas eu me lembro como se fosse hoje. Primeiras palavras que eu falei obrigado, Senhor. O Senhor me salvou. O Senhor me salvou. Ali eu tinha certeza do meu batismo com o Espírito Santo. Mas eu saí, eu estava tão alegre, eu ria, eu falava assim, oh meu Deus, se o banheiro fosse maior, eu saía rolando de alegria, de felicidade, eu queria contar para todo mundo. Era a confirmação de que Jesus estava vivo dentro de mim e eu queria falar para todo mundo. Eu queria falar para todo mundo, aí para alguns aí você vira o chato, né? Mas eu não me importava, eu queria falar, Jesus pode te curar, o Deus pode fazer isso na tua vida. E foi com essa força, né, do que Deus era vivo, e aí eu já queria fazer a obra de Deus, eu já queria seguir em frente. Aí já não era eu, já era Deus, olha, faz comigo o que o Senhor quiser. E foi com essa força, com essa ousadia que eu lutei contra a doença que estava na minha filha. E aí a minha filha começou a se alegrar. E, em resumo, a minha filha, que não ia passar para o colégio, a minha filha passou no colégio, a minha filha cursou a melhor faculdade de psicologia do Rio de Janeiro. Ela fez psicologia, a minha filha está formada, meu filho é médico, está todo mundo encaminhado, assim, Deus está fazendo a obra completa na nossa vida. Deus tem sido assim, a gente vê Deus em cada detalhe. Tem guerras, tem lutas? Tem, mas a mão de Deus está sempre na frente. Deus está sempre conduzindo e dando força a gente. E essa alegria que está sempre presente, que é a alegria do Espírito Santo. Essa nada pode tirar. Eu tenho paz com o Espírito Santo. Eu tenho a alegria da salvação. Eu posso estar enfrentando muitas guerras, lutas, problemas, como é inerente ao ser humano. Mas eu tenho paz. Com o Espírito Santo, eu tenho tudo. Sem ele, eu não sou nada. Eu posso conquistar muitas coisas nesse mundo, mas se eu não tiver o Espírito Santo, eu não tenho nada. Ele é a minha alegria, ele é tudo na minha vida. Ele é a maior riqueza que eu posso ter na minha vida.